mais. Vamos falar do salário mínimo? Vamos. Opa. Vocês sabem que ele vai ter reajuste a partir de janeiro. A Luciana Verdolim dá os detalhes pra gente. O mínimo terá um aumento de R$ 92,00 no ano que vem. O valor foi reajustado para R$ 1.412. Hoje o mínimo vale R$ 1.320. O novo valor já estava previsto no Orçamento Geral da União, que foi aprovado por deputados e senadores lá no Congresso Nacional, mas ainda precisava do sinal verde aqui do governo. Antes de viajar para o Rio de Janeiro, o presidente Lula assinou o decreto que agora precisa ser publicado até o dia 31. O governo havia sinalizado com um salário mínimo de R$ 1.421. Mas como houve um recuo na inflação, agora no fim do ano, o cálculo foi refeito. Pela nova política de valorização do salário mínimo, o reajuste vai sempre levar em consideração a inflação do ano anterior e o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, de 2 anos atrás. Por que não pagar mesmo, então, os R$ 1.421? Porque, segundo o governo, para cada aumento de R$ 1 no salário mínimo, o custo para o contribuinte chega a superar os 350 milhões de reais. O aumento no valor do mínimo repercute diretamente na vida de 54 milhões de pessoas, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros. Terão reajuste os beneficiários do governo federal, como aposentados e beneficiários do BPC e seguro-desemprego. E quem, na iniciativa privada, recebe também com base no salário mínimo. De Brasília, Luciana Verdolim. Acho que dá R$ 92 reais de aumento. A matemática está perfeita. Tá boa a conta? É que eu já fiz de manhã. Por isso, tô desde manhã conferindo para ver se eu não erro. Ô Piperno, a Luciana explicou para a gente tecnicamente as razões e etc. desse aumento. Mas tem um ponto, né? Tradicionalmente não é em janeiro esse aumento. Ele costuma ser apresentado mais adiante do ano, maio, né, e tal. Qual a razão para essa antecipação? Eu acho que é uma chance, por exemplo, do aumento chegar mais cedo, ou seja, de levar mais dinheiro. E é claro que aumentar o salário mínimo também significa conversar com boa parte da base. Da população. Que é fiel ao presidente da República. Ele se comunica muito bem com essa base. É uma promessa de campanha voltar a reajustar o salário mínimo com base na inflação. Enfim, naquela forma que eles encontraram lá atrás, no Lula 1 e 2, ou seja, inflação mais o PIB de 2 anos atrás, ou seja, inflação mais o PIB de 2022, que foi algo em torno de 3%. Aumentar o salário mínimo, Aros, eu acho que é o tipo de política que é muito bem feita. Não apenas você dá a equiparação salarial por conta da defasagem de um ano, mas ter um aumento real. Eu acho que isso é uma política pública muito, muito importante para todo e qualquer governo. Agora, um ponto me chamou a atenção na reportagem da Luciana. Qual? Ela colocou que os dados apresentados pelo governo de que cada real aumentado no salário mínimo, ele tem um impacto de 350 milhões de reais. E muitas vezes a gente fala em número, a pessoa que está em casa acompanhando, fica aquele monte de número, monte de zero, acaba não tendo tanta condição de contextualizar esse número. E aí você vê, né? Nós tivemos agora, no final do ano, há pouco tempo, a concessão de penduricalhos no judiciário no montante de R$ 1 bilhão. Então você vê que muitas vezes o Brasil gasta muito com penduricalhos que vão atingir um determinado segmento muito pequeno, uma determinada elite do funcionalismo e acaba daí, naturalmente, deixando de gastar ou gastando menos com aqueles gastos que de fato são necessários, como o gasto com o salário mínimo, com a valorização do salário mínimo. E tem diferentes leituras sobre a história do salário mínimo. Você tem essa visão do impacto para o cofre público, quando é o governo o pagador disso, porque aí tem o reajuste de quem recebe os benefícios, aquela coisa toda. Mas você tem, de um outro lado, a baliza para os empresários. E você tem um peso sobre os ombros dos empresários, à medida que esse reajuste acontece, cálculos, e aquela coisa toda que a gente já sabe. Agora, é inegável que
para uma parcela importante da população, esses R$ 92 fazem uma diferença brutal. Faz. A gente pode olhar e alguns vão dizer assim, poxa, são R$ 90, poxa, são R$ 90. Que para muita gente é um valor expressivo demais. Sim. E isso atende àquilo que nós falávamos sobre a importância também de estimular esse consumo, de estimular a economia. Isso tem um peso ali. Isso tem um peso que, às vezes, muita gente não consegue medir ou, sei lá, por incapacidade de cálculo. Veja, é evidente que o último aumento do salário mínimo e o fato de que o governo reajustou a tabela do imposto de renda, isso fez com que mais dinheiro ficasse no bolso das pessoas e mais dinheiro que vai ser gasto. Assim como, por exemplo, o Desenrola. Muita gente voltou para o mercado consumidor, então provavelmente essas pessoas vão consumir mais agora, ou já talvez tenham consumido um pouco mais no final do ano. Quem tem salário mínimo maior tem 13º maior. O fato é que também havia uma questão que eu sempre chamo de distorção social aqui no Brasil. Por quê? Porque antes do reajuste da tabela do imposto de renda, o sujeito que recebia 1,6 salário mínimo por mês já tinha que pagar imposto de renda. Isso é uma coisa escorchante, isso é uma humilhação. O Brasil era desumano em relação a isso e ainda tem que mexer mais nessa tabela do imposto de renda. Então, independentemente do fato de que o governo vai gastar um pouco mais, os empresários também, esse é o gasto que tem que ser feito e ponto final.